O alicate dourado se fechou no último dente de Gervásio com um estalo seco que ecoou pela sala como tiro de bacamarte. Sangue escorreu pelo queixo do vaqueiro enquanto o doutor Eurico admirava sua ferramenta cravejada de rubis. Cada pedra, uma lágrima cristalizada de pobre que não pôde pagar. No sertão, até a medicina tinha dentes de serpente. Se prepara o coração que essa história vai doer mais que dente podre. Porque quando o poder encontra o povo, só sobra sangue ou justiça. E às vezes, as duas coisas são a mesma coisa. Bora descobrir como um alicate virou instrumento de Deus? Era 1932, e Serra Talhada fervia sob um sol que derretia até as pedras da estrada. Na única casa de telha francesa da cidade, Dr. Eurico Damasceno polia seu alicate de ouro como quem lustra uma cruz sagrada. Herança do pai, que arrancava dentes de escravos por 2 vinténs. Agora brilhava cravejado de rubis conquistados dente por dente, gemido por gemido. O doutor era homem fino, cartola inglesa, jaleco engomado que nem bandeira de rendição e mãos macias como bunda de criança. Mas por trás dos óculos de aro dourado queimavam olhos de agiota calculando juros na dor alheia. Cada manhã abria sua clínica, um cômodo fétido onde a pobreza vinha implorar alívio e saía mais pobre ainda. Dente podre é que nem esperança, meu filho, dizia ele aos pacientes que se contorciam na cadeira quebrada. Quanto mais demora para arrancar, mais dói quando sai. E lá vinha a procissão diária, vaqueiro com queixo inchado, lavadeira com a boca torta de dor, menino que não conseguia mamar no peito da mãe, todos trazendo seus últimos centavos, suas últimas joias, suas últimas dignidades. O alicate dourado mordia fundo, e Dr. Eurico sorria como santo em altar. Mas o que fazia o negócio render mesmo era a parceria com o delegado Ribas, homem gordo como porco no chiqueiro, que cobrava os inadimplentes com uma eficiência de fazer São Pedro tremer. Quem não pagava o dentista, pagava ao delegado. E quem não pagava ao delegado? Bem, o cemitério de Serra Talhada tinha vaga para todo mundo. Doutor Eurico é homem de bem, bradava Ribas na praça aos domingos, farda reluzente de suor e soberba. Quem não paga dente, não come. Quem não come, não vive. Lei da natureza. Foi numa dessas manhãs de abril que apareceu Gervásio. O vaqueiro chegou mancando, apoiado numa bengala tosca, chapéu puído cobrindo um rosto marcado pela seca e pela miséria. A esposa havia morrido no parto, o gado se perdido na estiagem, e agora restava só ele e uma dor de dente que latejava como coração apaixonado. Doutor, pelo amor de Deus, murmurou Gervásio, tirando o chapéu com reverência. Não tenho com que pagar, mas essa dor tá me matando aos pouquinhos. Doutor, Eurico ergueu os olhos do jornal, onde lia sobre a ameaça do cangaceiro Lampião, e avaliou o homem diante dele como comerciante avalia mercadoria. Roupa remendada, bengala de pau torto, mãos calejadas que tremiam de dor e vergonha. Meu amigo, disse o doutor com a doçura de mel envenenado, caridade eu faço na igreja. Aqui é consultório, não casa de misericórdia. Mas Gervásio não se mexeu. Apenas abriu a boca, mostrando o que restava de seus dentes. Alguns podres, outros quebrados, todos testemunhando uma vida de mastigar pedra quando não havia pão. Só um doutor, pelo amor de sua mãe, esse aqui, apontou para o canino que pulsava vermelho. Tá me impedindo até de beber água. O alicate dourado brilhou nas mãos do doutor como promessa e ameaça. Por um instante, Eurico hesitou. Havia algo nos olhos de Gervásio, uma dignidade ferida que perturbava mais que súplica. Mas a ganância falou mais alto. Olha aqui, criatura, disse, batendo o alicate na mesa. Você me paga 5.000 réis agora, ou arranco tudo sem anestesia. É pegar ou largar. Gervásio vasculhou os bolsos com desespero de náufrago buscando madeira.
Encontrou apenas moedinhas sujas que somavam 2.000 réis, o suficiente para uma semana de farinha, mas insuficiente para a ganância do doutor. Só tenho isso, doutor, mas prometo que pago o resto. Promessa não paga aluguel, cortou Eurico já impaciente. Ou você arranja o dinheiro, ou sai daqui e vai morrer com sua dor em casa. Foi então que aconteceu a primeira das pequenas tragédias que mudam o mundo. Gervásio, num impulso de desespero, tirou do pescoço uma correntinha fina, a única lembrança da esposa morta. Era prata barata, mas brilhava com o amor de quem a havia dado. Isso aqui vale alguma coisa, doutor? Doutor Eurico examinou a corrente com lupa de ourives e sorriu. Valia no máximo 1.000 réis no penhor, mas para aquele homem valia uma vida inteira. Serve, disse, guardando a joia no bolso. Mas você vai sair daqui sem um dente na boca, é o que dá para pagar. E assim começou a tortura. Sem anestesia, sem piedade, sem pressa. O alicate dourado mordia cada dente como beijo de víbora, arrancando não apenas o marfim podre, mas pedaços da alma de Gervásio. O vaqueiro gritava e se contorcia, mas as mãos do doutor não tremiam. Cada extração era precisa, calculada, cruel. Quando terminou, Gervásio era outro homem, boca ensanguentada, queixo tremendo, olhos vazios como poço seco. Tentou falar, mas só saía um murmúrio borbulhante de sangue e dor. Pronto, disse Dr. Eurico, limpando o alicate com um pano branco que ficou vermelho. Agora você pode morrer em paz. Foi então que Gervásio, reunindo as últimas forças, cuspiu sangue no chão limpo do consultório e pronunciou as palavras que mudariam tudo. Isso aqui um dia vira cinza, seu doutor demônio. O sertão não esquece quem pisoteia o pobre. Doutor Eurico riu, uma risada seca como folha morta. O sertão, meu filho, é meu, e pobre que se mete comigo vira adubo. Mas enquanto Gervásio saía cambaleando pela porta, algo havia mudado no ar de Serra Talhada. Era como se o próprio vento tivesse ouvido a maldição e saído pelos caminhos, levando um recado que faria o próprio diabo tremer. Porque no sertão, toda lágrima derramada sem justiça vira chuva, e toda chuva, cedo ou tarde, vira tempestade. Gervásio não morreu naquela noite, embora tivesse rogado a Deus que o levasse. Deitado numa esteira furada, em sua casa de taipa que mais parecia caixão de defunto, ele cuspia sangue e mastiga apenas lágrimas. Cada gole de água era um suplício, cada respiração um lembrete de sua humilhação. Mas foi justamente naquela dor que brotou algo que Dr. Eurico nunca imaginaria: a sede de justiça. Ao amanhecer do terceiro dia, quando conseguiu engolir uma garapa rala sem desmaiar, Gervásio teve uma revelação. Conhecia um homem, um certo Manoel Pereira, que trabalhava nas bandas de Angico, que já havia cruzado com o bando de Lampião numa dessas voltas do destino. Se Deus não faz justiça neste mundo, murmurou ele para a imagem de São Sebastião na parede, talvez o diabo faça. E assim começou a jornada mais improvável do sertão pernambucano. Um vaqueiro banguela, manco e sem dinheiro, decidido a atravessar 7 léguas de Caatinga para encontrar o rei do cangaço. A caminhada durou 6 dias e 7 noites. Gervásio se alimentava de mandacaru e bebia a água de cacimba, sempre seguindo as estrelas como marinheiro perdido no mar de espinhos. À noite, contava sua história para as estrelas, ensaiando as palavras que diria se conseguisse chegar vivo até Virgulino. No 7º dia, exausto e delirante, encontrou o acampamento. Era uma clareira escondida entre juremas, onde fumegavam fogueiras baixas e homens de chapéu de couro limpavam bacamartes como quem reza terço. No centro, numa rede amarrada entre 2 umbuzeiros, balançava um homem pequeno, de óculos redondos e bigode aparado, mas cujos olhos queimavam como brasas do inferno. Lampião, olha só o que o vento trouxe, disse Virgulino, sem nem erguer a cabeça. Um vaqueiro sem dentes querendo falar com o rei do sertão. Gervásio se ajoelhou na areia quente.
tirando o chapéu com as duas mãos. Capitão Virgulino, vim de Serra Talhada para contar um causo que vai fazer o senhor ferver o sangue. Fala então, criatura, mas vai logo, que tempo é coisa que não sobra para ninguém neste mundo. E ali, sob o olhar curioso dos cangaceiros que pararam suas atividades para ouvir, Gervásio contou tudo. O alicate dourado, a corrente da esposa morta, a dor sem anestesia, a risada cruel do doutor. Cada palavra saía misturada com sangue seco e lágrimas frescas. Quando terminou, o silêncio pesou sobre o acampamento como pedra de moinho. Lampião desceu da rede devagar, pisando descalço na areia. Seus olhos pequenos não piscavam e um músculo pulsava em sua face magra. Conhecia aquele tipo de história. Já havia ouvido outras parecidas em cada canto do Nordeste. E o delegado? Perguntou com voz baixa. Ribas, homem gordo que protege o doutor em troca de dinheiro sujo. Ribas, repetiu Lampião, como quem prova o gosto amargo de um nome. Conheço esse porco. Já matou mais inocente que soldado valente. O rei do cangaço caminhou até uma das fogueiras e ficou olhando as chamas dançarem como almas penadas. Por longos minutos, ninguém se atreveu a falar. Era Maria Bonita que quebrou o silêncio. Virgulino, esse povo de Cartola pensa que pode pisar no sertanejo como quem esmaga formiga. Pensa errado, murmurou Lampião, virando-se para Gervásio. Vou te fazer uma pergunta, vaqueiro, e pense bem antes de responder. Você quer vingança ou quer justiça? Gervásio não hesitou. Quero que esse doutor prove do próprio remédio, e quero que ele saiba que foi pobre quem mandou. Lampião sorriu, um sorriso sem alegria, frio como lâmina de punhal. Então você vai ter as duas coisas. Naquela mesma noite, o bando se movimentou. 22 homens armados até os dentes, montados em cavalos que conheciam cada pedra da caatinga, cada trilha secreta, cada esconderijo entre as juremas. À frente ia Lampião, seu rifle Mauser brilhando ao luar como cruz de prata. O plano era simples e terrível. Chegar à Serra Talhada antes do amanhecer, cercar a casa do delegado, capturar Dr. Eurico e dar a ele um gosto da própria medicina. Mas o que nenhum deles sabia era que Dr. Eurico já havia recebido um aviso. Um mascate esperto, que vendia miudezas de cidade em cidade, havia visto os cangaceiros se movimentando e correu para avisar as autoridades, não por bondade, mas por medo de ser confundido com cúmplice. Quando o primeiro raio de sol tocou as telhas da casa do delegado Ribas, doutor, Eurico já estava trancado no escritório da delegacia, tremendo como vara verde, enquanto o delegado distribuía ordens para seus jagunços. Cerquem a cidade, ponham gente em cada esquina. Lampião não vai pegar ninguém aqui, não. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Em vez de atacar de frente, como era seu costume, Lampião mandou apenas um recado, entregue por um menino órfão que não tinha nada a perder. Digam ao doutor que come dor alheia que Virgulino Ferreira manda ele escolher. Ou sai da cidade antes do meio-dia, ou fica para sempre debaixo da terra dela. A partir daquele momento, Serra Talhada se transformou numa panela de pressão prestes a explodir. Dr. Eurico, barricado na delegacia, suava frio e calculava suas chances. Fugir significava abandonar tudo. A casa, o consultório, anos de ganância acumulada. Ficar significava enfrentar a fúria de um homem que havia transformado o sertão inteiro no seu quintal particular. Delegado, gaguejou ele, limpando os óculos com mãos trêmulas. Você tem que me proteger. Eu pago impostos, sou cidadão de bem. Cidadão de bem, uma ova, rosnou Ribas, já começando a suar dentro da farda. Você é agiota disfarçado de médico, mas agora fodeu, mexeu com quem não devia. Como assim mexeu com quem não devia? Era só um vaqueiro sem dente. Vaqueiro sem dente que chegou até Lampião, seu animal. Agora aquele demônio tá aí fora querendo sua cabeça. Era meio-dia em ponto quando a primeira bala estraçalhou a janela da delegacia.
O cerco havia começado, mas o que aconteceu nas próximas horas mudaria para sempre a lenda de Lampião e a definição de justiça no sertão pernambucano. Naquela hora, nem o vento se atreveu a soprar. O cerco durou 3 horas sob um sol que derretia até as pedras da rua. Lampião e seus homens não atiravam para matar, atiravam para aterrorizar. Cada bala era um recado, cada tiro um aviso de que o tempo estava se esgotando. Dentro da delegacia, Dr. Eurico rangia os dentes que ainda tinha, enquanto o delegado Ribas ia e vinha como bicho enjaulado, a farda encharcada de suor e desespero. Lampião não vai entrar aqui, repetia Ribas para si mesmo, mais para se convencer do que para tranquilizar o doutor. Essas paredes são grossas, tenho 12 homens armados. 12 homens contra Virgulino Ferreira? Gritou Eurico, a voz rachada de terror. Isso é que nem cuspe contra o vento. Foi então que chegou o segundo recado, desta vez pelas mãos de uma comadre corajosa que ninguém ousaria machucar. Lampião manda dizer que não quer guerra com a polícia. Só quer conversar com o doutor dos Dentes de Ouro. 2 horas para ele sair ou todo mundo vira defunto. Ribas leu o bilhete com mãos trêmulas e pela primeira vez em anos sentiu o gosto amargo do medo verdadeiro. Conhecia Lampião de outras histórias. Sabia que quando o cangaceiro dava prazo, era melhor que relógio suíço. Eurico, disse ele, a voz mais fina que linha de pescar. Acho melhor você ir conversando com ele. Conversar? Aquele demônio quer é me matar. Pode ser que não. Pode ser que ele só queira te dar um susto. Delegado, Dr. Eurico agarrou a farda suada do homem. Você jurou me proteger, cobrou caro por isso. E foi nesse momento que o delegado Ribas fez algo que mudaria tudo. Contou a verdade. Eurico, você não sabe de nada, né? Pensa que é só arrancar dente de pobre e pronto. Você não faz ideia do que a gente já fez juntos. O doutor largou a farda e recuou, como se tivesse encostado em ferro quente. Do que você está falando? Ribas se jogou numa cadeira e enterrou o rosto nas mãos. Lá fora, os tiros continuavam, mas agora pareciam mais distantes, como se o próprio mundo estivesse parando para ouvir aquela confissão. Lembra do vaqueiro Benedito, que não conseguiu pagar a extração dos dentes da filha? Lembro. E daí? Você sabe o que aconteceu com ele depois que saiu do seu consultório? Dr. Eurico balançou a cabeça, mas já sentia um frio na barriga. Meus homens pegaram ele na estrada. Disseram que era ordem minha, que quem não paga dente não merece comer. Quebraram os braços dele, Eurico, os dois, um homem que vivia do trabalho das mãos. Você nunca me contou isso. E você nunca perguntou, explodiu Ribas. Achou que a cobrança era como, doutor, com conversa mansa, benzinho e água de flor. O alicate dourado escorregou das mãos trêmulas de Eurico e caiu no chão com um barulho seco. Era como se toda a sua vida estivesse desmoronando pedaço por pedaço. Tem mais, continuou Ribas, a voz agora um sussurro amargo. Lembra da lavadeira Conceição, a que você arrancou todos os dentes porque ela não tinha como pagar? Era dente podre. Era mentira, Eurico. Os dentes dela eram bons. Você arrancou porque ela era bonita demais para ser pobre. Porque você queria ver ela sofrer. A verdade caía sobre Dr. Eurico como chuva de pedra. Cada revelação era uma bofetada na face, um tapa na consciência que ele havia enterrado fundo. E depois que ela saiu sem dentes, sem poder sorrir, sem conseguir trabalhar, porque ninguém mais queria uma lavadeira banguela, você sabe o que aconteceu com ela? Eurico não conseguia falar. Apenas balançava a cabeça, os olhos vidrados de horror. Se matou, doutor. Bebeu veneno de rato numa noite de lua nova. Deixou um bilhetinho dizendo que preferia morrer a viver com a vergonha que você plantou nela. Foi como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos pés do doutor. Ele se segurou na mesa, as pernas bambas, o mundo girando como peão maluco. Por quê? Por que você nunca me contou nada disso?
Porque você nunca quis saber, gritou Ribas, se levantando da cadeira. Você só queria o dinheiro, o poder, o respeito dos coronéis. Achava que crueldade era coisa limpa, que dava para ser carrasco sem sujar as mãos. Lá fora, os tiros pararam. Um silêncio pesado desceu sobre Serra Talhada como mortalha sobre defunto. Era como se até os passarinhos tivessem parado para ouvir aquela conversa. Doutor, disse Ribas, a voz agora cansada como a de um homem velho. Você quer saber por que Lampião está aí fora? Não é só por causa do vaqueiro Banguela, não. É porque toda a crueldade que você plantou brotou em revolta. E agora chegou a hora da colheita. Dr. Eurico se arrastou até a janela e espiotou através de uma fresta na madeira. Lá estava ele, Lampião, sentado numa cadeira no meio da rua, rifle no colo, óculos brilhando ao sol. Ao lado dele, reconheceu a figura curvada de Gervásio, o vaqueiro que havia amaldiçoado seu consultório. O que ele quer? Murmurou Eurico. Justiça, respondeu uma voz atrás dele. Os dois homens se viraram e viram um cangaceiro na porta da delegacia. Um rapaz jovem, de rosto marcado por cicatrizes, que havia entrado silencioso como gato no telhado. Como você entrou aqui? Gaguejou Ribas. Pelos fundos. Seus guardas estão dormindo o sono dos justos, ou dos covardes, vai ver. O cangaceiro se aproximou devagar, a mão na coronha do revólver. Lampião mandou um recado. O doutor tem 5 minutos para decidir. Ou sai para conversar como um homem, ou a gente entra para conversar como o diabo. Doutor Eurico olhou para Ribas, depois para o cangaceiro, depois para o alicate dourado caído no chão. Toda a sua vida se resumia naquele momento. Enfrentar as consequências de sua crueldade ou morrer como covarde. E se eu sair? Perguntou com voz de criança perdida. Aí você vai descobrir se Lampião é o demônio que dizem, ou se é o anjo que o sertão estava esperando. Dr. Eurico saiu da delegacia como condenado, caminhando para a forca. Cada passo era um peso, cada respiração um esforço sobre-humano. O sol de meio-dia caía sobre Serra Talhada como uma lâmina de fogo, e a rua principal, que naquele momento parecia grande como o mundo, estava deserta exceto por uma figura pequena sentada numa cadeira de balanço. Lampião. O rei do cangaço não se levantou quando o doutor se aproximou. Apenas fez um gesto com a mão, indicando uma segunda cadeira colocada bem na frente da sua, tão perto que dava para ver o brilho dos óculos redondos e o movimento sutil do bigode quando ele respirava. Senta, doutor, disse Virgulino, a voz calma como água de açude. Vamos conversar como gente civilizada. Gervásio estava ali do lado, em pé, apoiado na bengala, a boca ainda inchada, mas os olhos brilhando com algo que não era bem alegria. Era sede de justiça finalmente saciada. Dr. Eurico se sentou na cadeira como quem se senta numa brasa. As mãos tremiam, o suor escorria pela testa. E ele não conseguia tirar os olhos do rifle Mauser que descansava no colo de Lampião. Doutor, começou Virgulino balançando devagar na cadeira, me conta uma coisa. Quando você era menino, sua mãe nunca te ensinou que não se deve bater em quem não pode bater de volta? Eu nunca bati em ninguém. Não? Lampião inclinou a cabeça como cachorro curioso. Então me explica isso aqui. E tirou do bolso o alicate dourado. A ferramenta brilhava ao sol como uma joia maldita. Cada rubi incrustado parecia um olho que acusava. Cada reflexo dourado era uma lágrima cristalizada de pobre humilhado. Bonito, né? Disse Lampião, girando o alicate entre os dedos. Deve ter custado caro. Quantos dentes de pobre pagaram cada pedrinha vermelha? Dr. Eurico tentou falar, mas só saiu um murmúrio estrangulado. Gervásio aqui me contou uma história interessante, continuou Virgulino, sem parar de examinar a ferramenta. Disse que você arrancou todos os dentes dele sem anestesia, que riu quando ele implorou misericórdia, que ficou com a corrente da esposa morta dele como pagamento. Ele não tinha dinheiro e você não tinha coração. O silêncio pesou entre eles como pedra de moinho.
Ao longe, um bem-te-vi cantou. Um som quase alegre que contrastava com a tensão mortal daquele momento. Doutor, disse Lampião, se inclinando para a frente, vou te fazer uma proposta. Você vai provar do seu próprio remédio. E estendeu o alicate para as mãos trêmulas de Eurico. Eu não entendo. É simples, você vai arrancar seus próprios dentes, um por vez, sem anestesia, igual fez com Gervásio e com tanta gente mais. Dr. Eurico recuou na cadeira como se tivesse visto uma cobra. Isso é impossível. Ninguém consegue arrancar os próprios dentes. Gervásio aqui disse a mesma coisa quando você começou a trabalhar nele. Mas você foi em frente mesmo assim. Por favor, Capitão Virgulino, isso é desumano. Desumano? A voz de Lampião ficou perigosamente baixa. Quer saber o que é desumano, doutor? É arrancar o último dente de um homem que já perdeu tudo na vida. É rir da dor de quem veio te implorar socorro. É se achar Deus sobre criaturas que só queriam parar de sofrer. O alicate dourado brilhava nas mãos de Eurico como instrumento de tortura. Era pesado, frio e cada rubi parecia queimar seus dedos como brasas vivas. Eu dou o dinheiro de volta, choramingou o doutor. Devolvo tudo que cobrei, faço tratamento de graça. Dinheiro não devolve dignidade, doutor, e não ressuscita quem se matou de vergonha. Foi então que Gervásio deu um passo à frente e falou, a voz saindo estranha pela boca sem dentes, mas clara como sino de igreja. Capitão, posso falar uma coisa? Lampião assentiu. Esse homem aqui não vale a bala que o senhor gastaria nele. Ele é covarde, é cruel com os fracos, mas na hora do aperto chora que nem criança. Se o senhor matar ele, vai virar mártir na boca dos ricos, mas se deixar ele vivo... Gervásio sorriu. Um sorriso banguela, mas cheio de sabedoria. Ele vai carregar a vergonha pro resto da vida. E toda vez que olhar no espelho, vai lembrar do que fez. Lampião ficou em silêncio por longos minutos. Os olhos pequenos estudando ora o doutor, ora o vaqueiro, ora o alicate dourado que refletia o sol como estrela caída. Gervásio tem razão, disse finalmente. Mas justiça tem que ser feita. E então, numa atitude que ninguém esperava, Lampião se levantou e caminhou até a delegacia. Voltou trazendo o delegado Ribas pelo braço. O homem gordo e suado, tremendo mais que folha no vento. Delegado, disse Virgulino, você vai fazer uma coisa para mim. O que o senhor quer? Vai comer sua farda. Como? Isso mesmo que ouviu. Vai tirar essa farda suja de sangue inocente e vai mastigar ela todinha. Cada botão, cada galão, cada pedaço de pano que já cobriu tanta sujeira. Ribas olhou para a própria farda como se a visse pela primeira vez. Era azul marinho, com botões dourados e galões que indicavam sua patente. Estava encharcada de suor e cheirava a medo e culpa acumulados. E se eu não fizer? Lampião não respondeu com palavras. Apenas fez um gesto quase imperceptível com a mão e instantaneamente apareceram 6 cangaceiros nas janelas e portas ao redor da praça, todos com os rifles apontados. A escolha é sua, delegado. Com mãos trêmulas, Ribas começou a desabotoar a farda. Primeiro a túnica, depois a camisa, até ficar apenas de camiseta suja. Olhou para o tecido em suas mãos como quem olha para a própria morte. Pode começar, disse Lampião, voltando a se sentar. E ali, no meio da praça de Serra Talhada, sob o sol escaldante do meio-dia, o delegado mais temido da região começou a mastigar sua própria autoridade. O primeiro pedaço foi um botão dourado. Ele o colocou na boca, fechou os olhos e mordeu até quebrar os dentes. Dr. Eurico assistia àquela cena com uma mistura de horror e fascínio. Era como ver o mundo virar de cabeça para baixo. O poderoso humilhado, o opressor forçado a engolir sua própria arrogância. Agora você, doutor, disse Lampião, sem tirar os olhos de Ribas que chorava enquanto mastigava tecido. Vai arrancar um dente, só um, para você entender o que é dor sem escolha. Doutor,
Eurico pegou o alicate com mãos que tremiam tanto que mal conseguia segurá-lo. Olhou para a ferramenta que havia sido sua fonte de poder e riqueza, agora transformada em instrumento de sua própria punição. "Qual dente?" perguntou com voz de criança. "O que você quiser. Afinal, é sua boca." Eurico abriu a boca no espelho pequeno que Gervásio lhe estendeu ironicamente. Seus dentes eram perfeitos, brancos, alinhados, cuidados com o melhor que o dinheiro podia comprar. Escolheu um canino, talvez porque fosse menos importante para mastigar. O alicate se fechou ao redor do dente como uma mordida de cobra. Por um segundo, Dr. Eurico hesitou. Ainda havia uma parte dele que acreditava que alguém viria salvá-lo, que aquilo era apenas um pesadelo. Mas quando olhou nos olhos de Lampião, viu uma determinação fria, como pedra de rio. Não havia saída. Puxou. A dor explodiu em sua cabeça como um raio. Era diferente de tudo que havia imaginado. Não era apenas dor física, era humilhação, era terror, era a descoberta súbita de sua própria vulnerabilidade. Gritou como animal ferido, cuspiu sangue e por um momento achou que fosse desmaiar. "Pronto", disse Lampião quando o dente finalmente saiu. "Agora você sabe." Dr. Eurico segurava o dente na palma da mão, olhando para ele como quem vê um pedaço da própria alma. Era pequeno, sujo de sangue, comum. Não parecia algo que pudesse causar tanta dor. "Capitão Virgulino", murmurou ele, a voz embargada. Eu entendi tudo." "Entendeu o quê?" "Que eu sou um monstro." Lampião se levantou devagar e caminhou até ficar bem perto do doutor. Seus olhos pequenos brilhavam por trás dos óculos redondos, mas não havia ódio neles. Havia algo mais complexo, mais profundo. "Não, doutor, você não é monstro. Monstro nasce monstro e morre monstro. Você é pior que isso." O que eu sou, então?" "Você é homem que escolheu ser monstro. E homem sempre pode escolher deixar de ser." E então aconteceu algo que ninguém esperava. Dr. Eurico começou a chorar. Não era choro de dor física. Era choro de quem finalmente enxerga o tamanho da própria maldade. Lágrimas grossas escorriam por seu rosto magro, misturando-se com o sangue que ainda gotejava de sua boca. "O que eu faço agora?" soluçou. "Como eu conserto tudo que estraguei?" Gervásio se aproximou mancando e colocou a mão no ombro do homem que havia sido seu algoz. "Doutor, o senhor me arrancou todos os dentes, mas não conseguiu arrancar minha fé. Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? Mas como, depois de tudo que eu fiz, vendendo esse alicate maldito e usando o dinheiro para comprar anestesia para os pobres, tratando dente de graça até o dia que morrer, pedindo perdão a cada pessoa que o Senhor machucou?" Dr. Eurico olhou para o alicate dourado em suas mãos. De repente, aquele objeto que representava seu poder e sua riqueza parecia apenas um pedaço de metal frio, sujo de sangue e lágrimas. "Leva", disse ele, estendendo a ferramenta para Gervásio. "Faz o que quiser com isso. Eu não quero mais ver." Mas Gervásio balançou a cabeça. "Não, doutor. Isso é seu, sua responsabilidade. O Senhor que deu o destino certo para ele." Lampião observava tudo em silêncio, como quem assiste a uma peça de teatro, onde os atores finalmente encontraram seus verdadeiros papéis. Quando o Dr. Eurico se levantou cambaleante e começou a caminhar em direção ao poço da praça, Virgulino não o impediu. O doutor parou na beira do poço e ficou olhando para a água escura lá no fundo. Depois, num gesto que selou sua transformação, jogou o alicate dourado na profundidade. O objeto afundou sem fazer barulho, levando consigo anos de ganância e crueldade. "Pronto", disse ele, virando-se para Lampião. "Agora eu não tenho mais nada. Agora você tem uma chance", respondeu o rei do cangaço. E foi assim que terminou o dia mais estranho na história de Serra Talhada. Lampião e seus homens partiram como chegaram, em silêncio, deixando apenas pegadas na poeira e uma lição que seria contada por gerações.
Dr. Eurico cumpriu sua promessa. Vendeu a casa, o consultório, tudo que tinha e usou o dinheiro para montar uma clínica gratuita na parte mais pobre da cidade. Trabalhou até morrer, 20 anos depois, sem nunca mais cobrar um centavo por seu trabalho. Gervásio ganhou uma dentadura nova, paga pelo próprio doutor, e viveu até os 90 anos, contando essa história para quem quisesse ouvir. E o delegado Ribas? Bem, esse nunca mais conseguiu olhar para uma farda sem sentir gosto de tecido na boca. Naquela tarde, quando o último cangaceiro desapareceu no horizonte, até as estrelas pareciam brilhar diferentes sobre o sertão. Anos depois, quando algum viajante perguntava sobre o poço da praça de Serra Talhada, os mais velhos baixavam a voz e contavam: lá no fundo dorme um alicate de ouro, que mordeu tanta gente que virou serpente. Dizem que quando a lua é nova, ainda dá para ouvir o gemido dos dentes que ele arrancou sem dó. Mas eu digo que eles ouvem errado. O que ecoa naquele poço não é gemido, é riso. O riso de Gervásio provando que até Banguela pode sorrir quando a justiça finalmente chega. Porque no sertão, meu amigo, até o diabo tem dentadura, mas só Deus sabe arrancar a maldade pela raiz. E aí você que chegou até aqui, se fosse você no lugar do doutor Eurico, teria coragem de jogar fora tudo que construiu em cima da dor alheia? Ou será que a gente só muda quando a vida força a mudança? Comenta aí embaixo sua opinião, que história de justiça no sertão te marca mais. E não esquece de compartilhar com quem precisa lembrar que toda crueldade um dia encontra seu juiz. Marca aquele amigo que adora uma história de cangaço, dá aquele like maroto se a história te emocionou. E se inscreve no canal que toda semana tem caos novo do sertão que você não vai achar em lugar nenhum.